Jornal da 6, entrevista. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre o Novembro Azul, uma campanha de conscientização e combate ao câncer de próstata. Já está aqui conosco no estúdio da 96 FM o nosso entrevistado de hoje, doutor André Frederico Nogueira Marques. Boa noite, doutor. Boa noite, amigos. Boa noite a todos os ouvintes e é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Qual a importância desse Novembro Azul para o combate ao câncer de próstata? Bem, essa é uma campanha muito importante, né? Tudo que mexe com conscientização de população é importante. Então, nós homens, de uma forma geral, nós não somos educados, nós não somos doutrinados desde cedo a procurar um médico para fazer prevenção. E campanhas como Novembro Azul têm o seu mérito exatamente em divulgar, em fazer com que o homem saia da zona de conforto e vá para um médico, que não tem nada demais. Historicamente, as mulheres têm mais hábito de cuidar da saúde, né? Sobretudo nessa parte, no que diz respeito à prevenção, né? Sim, Robson, sem dúvida nenhuma. A mulher, ela é, como o seu termo aqui, ela é doutrinada desde cedo a procurar assistência médica de forma preventiva. Doutor André, rapidinho, Gustavo. Qual é a diferença entre a atuação do proctologista e do urologista? Porque muita gente acha que para fazer o exame de próstata procura um proctologista. Até o trocadilho aí do nome favorece isso, né? E hoje, isso acontece todo dia, e hoje aconteceu no meu consultório. O paciente foi atrás de uma consulta proctológica e acabou indo ao meu consultório. Então, o proctologista, ele é um profissional que ele vai atuar na área do colo e das doenças ditas orificiais. Já o urologista, não. O urologista, ele tem como área de atuação os sistemas o trato geniturinário. Em relação ao preconceito, né? Para o homem é muito difícil o exame do toque. Como o senhor faz para quebrar o clima? Bem, primeiro... a pergunta já é um pouco preconceituosa. Mas como é? O cara chega lá, senta na sua frente... A gente tenta primeiro não criar um clima, né? Então a gente tenta primeiro fazer com que o paciente se sinta confortável. Como tudo, informação é muito importante. Então, a gente começa a consulta, a gente faz todo o interrogatório, a gente, geralmente, na primeira consulta, isso vai da conduta de cada um, mas na primeira consulta a gente não faz, propriamente dito, o exame exame da próstata, o exame digital da próstata. A gente tem questionamentos, a gente tem perguntas, a gente tem exames, o PSA, o papel do PSA. O PSA veio para mudar a história do câncer de próstata. Um exame que surgiu aí no início da década passada, quer dizer, lá pelos anos 90. Já estamos em 2017. Mas veio para mudar a história do câncer de próstata. Mas sim, o toque tem o seu papel e é um papel fundamental, associado, nem mais nem menos importante do que outras ferramentas que a gente utiliza no consultório. Doutor André, uma dúvida recorrente é a seguinte, com relação ao exame de PSA. O exame de PSA é determinante para o toque ou não? Ou seja, se eu tiver um exame de PSA e esse PSA der muito abaixo do que um exame normal sugere, mesmo assim o médico indica o toque ou não? Olha, estatisticamente, o PSA baixo, ou aquele PSA dito muito baixo... PSA que é o exame de sangue, né? Isso, é o exame de sangue. Complementar ao toque retal. Ambos se complementam. Então, nós temos em torno de entre 10% e 15% dos cânceres de próstata com PSA dito normal. Então, se complementam, tá certo? Doutor Frederico, há pessoas que têm problemas de prostatite ou de hiperplasia da próstata, né? A próstata crescida. E para isso, acabam tomando alguma medicação para fazer diminuir o tamanho da próstata, que isso já gera outros problemas e é uma outra doença. Eu pergunto, qual o risco de que isso venha a mascarar um possível resultado de exame de câncer na próstata?
Robson, assim, tanto a prostatite que você citou aí e a outra coisa... Hiperplasia, o crescimento benigno da próstata, podem alterar o valor do PSA. Nem a prostatite, nem a HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, são considerados fatores de risco para o paciente desenvolver um câncer de próstata. Porém, essas duas patologias, associadas a traumas prostáticos também, podem cursar com elevação do valor do PSA. Então, aí é que vai entrar o discernimento, a expertise do médico em saber conduzir um caso de PSA elevado, que não necessariamente é câncer. O remédio pode mascarar, porque a pessoa que toma o remédio para diminuir, ele pode mascarar esse resultado? Sim, existem medicamentos como a finasterida, dutasterida, entre outros, que podem sim diminuir o valor do PSA de forma artificial. Doutor André Frederico, duas perguntas em uma. Qual a idade ideal para fazer o primeiro exame? E em relação à genética, quem tem histórico de câncer de próstata na família? Se diminui essa idade, quais são os cuidados extras que o paciente tem que tomar? Gustavo, essas suas perguntas elas se complementam. Atualmente, a recomendação tanto da Sociedade Brasileira de Urologia e de outras sociedades internacionais, como a própria Sociedade Americana e Europeia, determinam, ou orientam, melhor dizendo, que o homem, a partir dos 50 anos de idade, deve procurar um urologista para uma avaliação periódica com o intuito de realizar o rastreamento do câncer de próstata. Antes se falava 40, né? Isso, já foi 40, já foi 45 e hoje os 45 anos estão apenas para aqueles em que tem um fator de risco. E que fator de risco seriam esses? As pessoas da raça negra e as pessoas que têm um histórico familiar importante, ou seja, que a doença acompanha a família dele. Tem um pai, um irmão, um tio, um avô, e isso daí então é sinal de que existe a doença específica do câncer de próstata ou qualquer câncer de maneira geral? Bem, a gente está basicamente aqui falando do câncer de próstata, mas existem muitos cânceres que têm um componente genético familiar associado, muitos deles, inclusive. Mas aí com relação à idade, aí vai variar de câncer a câncer. Certo. E nesse caso do câncer, complementando a pergunta, seria para dizer mais ou menos o seguinte: se algum outro tipo de histórico de câncer na família pode, numa ponta final, gerar naquela pessoa um câncer de próstata, ou só se alguém teve histórico na família de câncer de próstata, ele tem uma tendência maior a ter câncer de próstata adiante? Olha, existe uma relação, Robson, íntima e devido aos mesmos fatores de risco genético do câncer de mama e o câncer de próstata. Ou seja, de mama, isso. Então, filhos homens de mães com câncer de mama, eles têm o maior risco de desenvolver um câncer de próstata. Informação interessante. Doutor André, uma pergunta. Normalmente as pessoas que se submetem a uma cirurgia de próstata, existe uma teoria, enfim, as pessoas divulgam nas redes sociais que 90%, 95% dessas pessoas ficam impotentes. O que é que isso tem de verdadeiro? O que é que isso é realmente certo, correto? Olha, existe sim uma estatística relevante ou um percentual relevante de pacientes que desenvolvem disfunção erétil após o tratamento cirúrgico do câncer de próstata. Eu não diria que são nesses valores. Esses valores estão um pouco além da casuística dos maiores trabalhos que tratam sobre isso, mas não deixa de ser uma casuística bem importante. É um efeito colateral, um efeito adverso do tratamento cirúrgico à disfunção erétil. A gente vai variar de caso a caso, vai variar do grau em que foi diagnosticado o câncer, o nível de agressividade que o cirurgião vai ter que ter na hora do procedimento para influenciar nesse resultado. Mas existem duas situações que todo urologista que agindo de forma correta, ele vai dizer para um paciente em pré-operatório de prostatectomia radical que ele pode desenvolver disfunção erétil e incontinência urinária. Essa última em bem menor grau do que a disfunção erétil.
mas também não pode ser omitida essa informação do paciente. Mas essa disfunção resolve com esses remédios que tem no mercado? Olha, o manejo da disfunção erétil hoje já há mais de uma década, ele mudou devido a drogas que chegaram no mercado e que a gente tem resultados muito bons. Obviamente que eu tenho que dizer aqui, como eu digo no meu consultório, que não é todo mundo que vai responder. Mas, com certeza, as pessoas que estão sendo tratadas de forma contemporânea, hoje, elas têm uma chance maior de lidar com a disfunção erétil do que no passado. E não é só comprimido, né? Todo mundo já ouviu falar no comprimido para disfunção erétil. Mas também temos outras drogas injetáveis e a famosa prótese peniana também. Doutor André, é um desafio ainda para a urologia essa cirurgia de próstata que causa menos trauma, com todo o avanço da tecnologia, com todo o avanço da medicina, com a robótica, inclusive. Ainda é desafiador esse tipo de cirurgia para não incorrer nesse tipo de problema, na incontinência urinária, enfim. Sim, com certeza. A cirurgia de próstata, a prostatectomia radical, que hoje, como você bem disse, ela pode ser realizada de forma laparoscópica. Aqui, na nossa realidade, infelizmente, na nossa realidade não temos o robô ainda, mas... Na nossa realidade do Rio Grande do Norte ou do Brasil? Do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. No Nordeste brasileiro já se opera com robô, tá certo? Mas... voltando à nossa realidade, a cirurgia laparoscópica, ela tem excelentes resultados. Ela tem excelentes resultados com relação a pós-operatório, com relação quando se diz que o paciente se recupera mais rápido, o trauma cirúrgico é menor, a perda sanguínea é menor. Os resultados com relação à incontinência urinária melhoraram muito com o advento da cirurgia laparoscópica. Enfim, você diminuindo o trauma cirúrgico, consequentemente, você vai oferecer ao seu paciente uma recuperação melhor. E o senhor diria que no caso de uma cirurgia dessa, sendo conduzida através de robô, pela robótica no caso, o trauma ainda é menor ainda? Olha, não dá para afirmar dessa forma. Os estudos mostram que a facilidade do robô seria em ampliar a imagem, sobretudo, ser uma cirurgia de forma mais ergonômica, confortável para o cirurgião, mas do ponto de vista de resultados oncológicos e até mesmo com relação a efeitos adversos, eles têm resultados muito próximos com a cirurgia laparoscópica, tá certo? Doutor Frederico, existe algum tipo de alimento que é recomendado para ajudar na prevenção ao câncer de próstata? Muita gente fala em tomate, fala às vezes em outras coisas. Isso procede, não procede? Procede sim. Existe a orientação que não vou dizer nem só de alimentação, Robson, é de uma vida saudável. Hoje se sabe que pessoas obesas e sedentárias, elas têm um maior risco, sobretudo de apresentar até doença mais agressiva. Então, hábitos de vida saudáveis, você combater o sedentarismo, a obesidade, uma alimentação rica em nutrientes, pobre, consequentemente, em gordura, em fritura. Então, isso está associado não só a melhores resultados contra o câncer de próstata, mas com a vida como um todo. E uma outra questão que a gente poderia fazer é em relação a outros problemas que podem atingir a próstata, além do próprio câncer. Desculpe, Que outros problemas, que outros tipos de doença podem atingir a próstata além do câncer? Sim, isso você mesmo citou aqui. Então, a patologia mais prevalente da próstata seria a hiperplasia prostática, tá certo? Que é benigna. É o crescimento prostático. E isso, inclusive, é o que leva o homem ao consultório de um urologista, na grande maioria das vezes. E isso quando ele está apresentando... achando que já é câncer, né? E isso, ele chega lá com a cara que faz um caso de medo, temendo estar com câncer... Mas, na grande maioria dos casos, o que leva o sintoma é a hiperplasia prostática benigna. É o homem que começa a urinar fraco, é o homem que começa a acordar à noite para fazer xixi,
sangramento, às vezes na urina, aquela frequência urinária aumentada, jato fino, tudo isso são sintomas relacionados à hiperplasia prostática benigna. Doutor Frederico, e antes de fazer tanto a consulta, antes de fazer o exame de sangue, que é o PSA, como também o toque retal, existem recomendações antes dessa realização? Olha, não, Robson, a recomendação inicial é você sair da inércia, é você ir a um consultório. Não, eu estou dizendo assim, algo que você deve fazer ou não fazer antes da realização desses exames pode provocar diferença? Alguma orientação nesse sentido? Ah, sim. Você está falando que podem alterar o valor do PSA, por exemplo. Isso. Sim. Temos situações que alteram. É tanto que quando você vai colher o PSA, se tem a recomendação de você ter uma abstinência sexual aí de pelo menos uns 3 dias, você evitar atividades físicas como um ciclismo muito intenso, um motociclismo, a cavalgada, tudo que possa... Uma academia trabalhando membros inferiores. Eu não diria nem tanto membro inferior, seria mais... o esforço físico. O esforço e atrelado a selim de bicicleta, a atrito ali na região do períneo. Outro tabu do homem para ir ao urologista é a questão da impotência sexual. Certo? Como é que hoje é tratado e há um índice muito grande disso? Sim, com certeza. Isso aí é uma frequente causa de visita a um consultório urológico. E conforme eu disse aqui anteriormente, hoje a gente é bem mais feliz no manuseio dos nossos pacientes, porque as ferramentas que a gente tem hoje são bem maiores do que tinha no passado. As drogas, enfim, elas são mais seguras e mais potentes. Cabe um alerta, por exemplo, para as pessoas que têm vergonha de procurar urologista numa situação como essa, os homens, e de repente acabam... Na internet tem um monte de ideia de oferecimento. Uma catuaba da vida com amendoim. Tem receita, tem tanta coisa na internet, né? Às vezes medicamento, às vezes coisa natural, simpatia, e tudo no mundo a internet hoje tem. O que é que você diz nesse caso? Olha, Robson, eu digo que o Dr. Google hoje é o maior... O Google é meu pastor e nada me faltará. É por aí. Mas, enfim, a gente tem que ter cuidado, é o que eu digo mesmo. A gente não quer ser o dono da verdade, nem o dono da razão. A gente só recomenda para que se tenha cuidado. Na internet você vai escutar e vai ler informações seguras e de fontes fidedignas, e você vai escutar muita baboseira, vai ler muita baboseira e muita coisa que não tem nenhum fundamento Às científico. vezes a fonte é segura, correta, mas não se adequa ao seu caso. Sim, com certeza. Ninguém pode estimular você se autoconsultar, vamos dizer assim, através de Google, né? Muito bem, conversamos aqui com o Dr. André Frederico Nogueira. Muito obrigado aqui pela sua presença no Jornal das 6. Eu que agradeço e fico muito lisonjeado com o convite e fico à disposição de vocês. Muito obrigado. O Jornal das 6 vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a Robson Carvalho, obrigado a Gustavo Negreiros. Bom final de semana. Bom final de semana. E outra coisa, avisando que é até quarta, né? Até quarta-feira. Até quarta-feira. É isso aí. Outro feriado? Terça-feira é a padroeira. Sim. Natal, na segunda não vamos ter programa. É isso aí. Tchau.